Boa tarde, meus amados irmãos. Graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louva a Deus por mais um dia na presença do Senhor, por mais uma manhã maravilhosa que Ele nos concedeu, e também por essa tarde tranquila que o Senhor concede a cada um de nós. Nesse momento, eu quero refletir com os irmãos sobre um assunto, um versículo que nós já conhecemos. Quero refletir com os irmãos nessa tarde sobre um texto que com certeza os irmãos já pregaram, já leram várias vezes sobre esse assunto. Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Nesse capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo ele trata sobre que somos livres do pecado pela graça de Deus, que vai dos versos 1 até o verso 14, e do versículo 15 até o versículo 23, ele está falando acerca da lei, né? Ou seja, a lei, a escravidão e a graça. Mas eu quero, antes de refletir com os irmãos, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, sobre a nossa reflexão nessa tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, te agradecemos pela tua bênção e pela tua graça nessa tarde, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa reflexão e que possamos ser edificados e fortalecidos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero dar boa tarde à missionária Irmã Maria Aparecida, né? Deus te abençoe. Deus continue dando graça e força no seu ministério de evangelismo e de espalhar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E boa tarde, meus amados irmãos que estão conosco ao vivo para essa reflexão bíblica da palavra do Senhor. Então vamos ler juntos Romanos capítulo 3 e verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele está fechando o capítulo 6 de Romanos, falando, ele é como que estivesse fazendo o resumo daquilo que ele falou no capítulo 6. Ele começou dizendo o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Então, Paulo aqui ele está falando que nós somos livres do pecado pela graça, por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Ele nos libertou. Uma vez que nós éramos escravos do pecado, Jesus ele nos libertou do domínio do pecado e do domínio do diabo e das influências do mundo. Boa tarde a Cláudia Santos, Cláudia aí de Recife. Deus te abençoe, Cláudia. Deus abençoe você e sua família. Então, estamos refletindo nessa tarde em Romanos capítulo 6, 23. É um texto muito claro, né? Ou seja, o apóstolo Paulo ele está tratando da seriedade da questão do pecado. O pecado, nós sabemos que ele separou-nos de Deus. Pecado, a palavra pecado é transgressão da lei. Quando nós transgredimos a lei, seja por pensamentos, por palavras ou ações, nós pecamos. É um infligir da lei de Deus. Deus impõe a sua lei, os seus mandamentos para a nossa vida. Quando a gente não cumpre aquele mandamento ou aquela lei do Senhor, nós quebramos o mandamento. Isso seja por pensamentos, por palavras ou por ações. Então, o Senhor Jesus,
ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Pois, como diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Aquilo que o pecador merece da parte de Deus como consequência do pecado, como pagamento do pecado, é a morte. Pois Adão, quando ele recebeu de Deus o mandamento, a ordem, dizendo o seguinte: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque se no dia que dela comeres, certamente morrerás. Boa tarde ao Claudemir Cláudio. Deus te abençoe, Claudemir. Deus continue te abençoando, meu amado irmão. Graça e paz. Conheci esse amado irmão lá no CPO. O CPO é um centro de treinamento lá em Garanhuns, né? Eu também tenho acompanhado aí as lives que ele faz aí, abençoada. Ele tem pregado a palavra de Deus na igreja lá que ele pastoreia. Que Deus abençoe, Claudemir. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos traz para longe de Deus. Mas a graça do Senhor Jesus, ela vem como vida. O salário do pecado é a morte, irmãos. O pagamento do pecado é a morte. Quero dar boa tarde também a Ítalo, né? Ítalo que entrou agora. Deus te abençoe, Ítalo. Um abraço a você, a Gildo, a Marli, a todos aí. Todos vocês aí do Feirista Prince aí no Recife. Então, meus amados, o pagamento que o pecado faz é a morte. Dificilmente você vê alguém vivendo no pecado estando feliz. Você conhece alguém que está trilhando o caminho da mentira, o caminho do adultério, o caminho do roubo, o caminho do assassinato, o caminho das drogas, o caminho da prostituição, o caminho da fornicação, o caminho da idolatria? Você não encontra pessoas felizes. Você vê essas pessoas como pessoas que estão presas no seu pecado. Você vê a corrupção no mundo, no Brasil. A corrupção ela tem levado os homens à escravidão dos seus pecados. Então o pecado ele escraviza o homem. O pecado ele matou o homem. O pecado ele distanciou o homem de Deus. O pecado ele é maligno. O pecado é satânico. O pecado ele quebra os mandamentos do Senhor e nos distancia de Deus. O pecado traz tristeza. O pecado traz angústia, o pecado leva a doenças espirituais e físicas também. Mas o texto diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Interessante que o apóstolo Paulo ele usa um termo militar. Quando o soldado ele trabalha duro no exército, né, ou nas forças armadas, quando ele trabalha duro, no final do mês, ele recebe o soldo do seu trabalho. Então Paulo aqui está usando uma linguagem militar. Ou seja, o salário daquele que vive no pecado é a morte. E essa morte, ela implica em... que tipo de morte aqui está falando? Ele está falando da morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual, por exemplo, Adão, quando Adão pecou no Jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Porque Deus disse, no dia em que você comer do fruto, você vai morrer. Morrendo, morrerás. Embora Deus veio com graça, com misericórdia, e perdoou o pecado de Adão. Mas o salário do pecado, a consequência do pecado de Adão levou à morte. Em primeiro lugar, a morte espiritual, a morte da comunhão com Deus. Ele se separou de Deus. Houve uma ruptura entre Deus e Adão. E Adão, ele sentiu na sua vida o salário do pecado, o pagamento do pecado. Causou a morte,
Porque quando o homem vive separado de Deus, ele vive debaixo da morte. O pecado é muito triste, meus amados. O pecado é terrível. Quantas famílias que você conhece que foram destruídas por causa do pecado? Quantos jovens morreram consequência dos seus pecados? Quantos casamentos acabaram por causa do pecado? Quantos funcionários foram demitidos de suas empresas por causa de desonestidade? Por causa de pecado? Por causa de desonestidade? O pecado envergonha, o pecado mata, o pecado traz consequências terríveis para a alma, para a mente, para as emoções. O pecado é terrível, meus amados. Por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que Paulo aqui ele faz um contraste entre o salário do pecado, que é a morte, ou seja, aquilo que o pecador merece pelos seus pecados é a morte. É a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida sem fim. É uma vida com Deus sem fim. E é interessante que muitas pessoas, muitos até crentes, imaginam, pensam que só tem vida eterna, que ele só tem vida eterna quando ele morre. Quando o seu corpo ele é sepultado, a alma do crente vai para o paraíso, para o céu, se encontrar com Deus. Aí ele está em vida eterna. Sim, de fato, ele entrou na vida eterna. Mas o crente, ele já tem vida eterna no ato da conversão dele, meus amados. O crente ele já tem vida eterna aqui e agora. Você já tem vida eterna agora. Não é que você vai ter vida eterna. Sim, quando você morrer, você vai estar com Cristo. Vai dormir no Senhor, vai estar com Cristo. Vai reinar para sempre com o Senhor. Mas a vida eterna ela é dada agora. Por quê? Porque lá em João, no Evangelho de João, veja o que diz lá. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem vive com Jesus, quem está com Jesus, quem foi convertido pelo Senhor, tem a vida eterna agora. Você já tem vida eterna. A morte é apenas um passaporte que lhe leva para a eternidade, propriamente dita. Mas o crente, o cristão, ele já goza de vida eterna agora. Ele pode dizer, eu tenho vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a própria vida. Ele é a própria vida eterna. Entretanto, se você está em Cristo agora, você já tem vida eterna, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado jovem. Então, do jeito que o pecado ele é um pagamento cruel para aqueles que pecam, que transgridem contra Deus, a dádiva de Deus é a vida eterna. Veja o que um autor diz aqui desse livro aqui. Ele fala o seguinte: o dom da vida eterna não é uma bênção a ser desfrutada no futuro próximo ou distante. O servo de Cristo já usufrui desde agora dessa bênção preciosa, a bênção da vida eterna já agora. Ou seja, a partir do instante a adesão da fé, a partir do dia em que ele aceitou Jesus como Salvador, que ocorreu o encontro pessoal dele com Cristo, ele já tem vida eterna. Então você já tem vida eterna.
se você se arrependeu dos seus pecados, se você correu para os braços do Senhor Jesus, se você é servo do Senhor, se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem vida eterna, porque Deus outorgou, Deus deu para você a vida eterna. Boa tarde ao pastor Darlan. Deus abençoe, pastor Darlan, servo do Senhor, pregador do Evangelho, missionário, plantador de igreja. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Então, meus amados irmãos, a clareza do pronunciamento de Cristo não oferece margem de dúvida. Não, quando o que Jesus fala acerca da vida eterna, não oferece nenhuma dúvida. O que ele diz? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem outro texto que Jesus fala, em João capítulo 6, versículo 54, ele diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Meus amados, os cristãos do passado, os cristãos do primeiro século e até os servos de Deus do Antigo Testamento, eles morriam nessa esperança. Eles tinham vida com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, se você anda com Deus aqui, você já tem vida eterna aqui. Se você tem essa convicção, se alegre. Independente de pandemia, independente de Covid-19, independente dos problemas que o mundo esteja passando, Jesus está dizendo para você, se alegre porque você tem vida eterna desde o dia em que você aceitou Jesus, desde o dia que você correu para os braços do Salvador, você tem vida eterna. Por quê? Porque foi um dom gratuito de Deus. Jesus deu essa vida para você. Ele deu a própria vida para salvar a sua própria vida. Então é por meio de Jesus que nós temos vida eterna. Vida eterna é vida sem fim. A vida eterna, meus amados, nós já devemos desfrutar a partir de agora. A cada domingo que nós celebramos o culto na igreja, isso quer dizer que nós estamos celebrando a vida eterna, a morte de Cristo, e que nos deu vida eterna. Boa tarde aí a Edmilson. Ítalo escreveu o seguinte: Edmilson está aqui assistindo, que bom. Ítalo e Edmilson, eles foram amigos meus, são amigos meus, né, e nós trabalhamos juntos. Eu tive a alegria e a honra de trabalhar com essas duas pessoas maravilhosas que eu os conheço, lá do Felicitar Prince. Um abraço a todos do Felicitar Prince, a Gildo, a Marli, a Edmilson, né? E a todos aí do Felicitar Prince. Que Deus abençoe vocês. Estou com saudade de vocês, viu? Um dia que eu estiver em Recife aí, um dia que eu voltar para Recife, nas férias, não sei, eu vou visitar vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então, meus amados, que possamos nos alegrar nisso. Para você que não é cristão, corra para os braços de Jesus. Para você que não está em Cristo, que está andando, trilhando o caminho da morte, corra para os braços de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo. Jesus, Ele é a própria vida eterna. Interessante que em João capítulo 17, no Evangelho de João, capítulo 17, diz o seguinte, versículo 3, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa palavra conhecer é conviver. É conviver com Deus, é viver com Deus, é andar com Deus. É desfrutar uma vida de discípulo, de seguidor de Jesus. Esses têm vida eterna. Por quê? Porque uma vez com a sua vida, você entregou a sua vida para Jesus. Você confiou na obra de Cristo. Cristo morreu na cruz, você morreu também para o pecado.
Jesus venceu a morte, você em Cristo venceu a morte. Jesus venceu o mundo, você também vencerá, com a graça do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. É uma vida sem fim, é uma vida gloriosa, uma vida de alegria eterna. Alegria que nenhum dinheiro pode dar, que nenhuma riqueza pode dar, essa alegria que Deus dá. É a alegria de viver para sempre com o Senhor, no novo céus e na nova terra. Que Deus fortaleça a sua vida. Que possamos trilhar não o caminho do pecado, mas o caminho da vida. Que possamos andar pelo caminho da obediência, pelo caminho do discipulado, pelo caminho de Cristo, pelo caminho das Escrituras Sagradas. E não pelo caminho do pecado, não pelo caminho da mentira, não pelo caminho da corrupção, mas o caminho da obediência filial, da obediência em Cristo, na obediência às Escrituras Sagradas, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que Deus conceda a você uma tarde maravilhosa. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus continue abençoando você. Se você não se entregou a sua vida ainda para Jesus, entregue o seu caminho. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele perdoará os seus pecados. Ele transformará a sua vida. E você passará a ser discípulo de Jesus. Passará a ser seguidor do Senhor. Você passará a ter vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais uma tarde de reflexão na tua palavra. Deus abençoe meus amados irmãos que estão assistindo esta live nessa tarde, Pai, essa reflexão, a missionária Maria Aparecida, a Cláudia, Senhor Deus da Recife, a Ítalo, a Edmilson, Pai, aos meus amados irmãos que estão ao vivo conosco, Pai. Abençoa cada um deles, abençoa suas famílias, livra eles, Senhor, desse vírus, dessa pandemia, do que está acontecendo, Pai. Abençoa cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão agora ouvindo nesse momento essa live, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que eu peço que o Senhor guarde, Senhor Deus, guarde a vida deles, proteja a vida de cada um deles, a minha vida, a vida da minha esposa, das minhas filhas. Ó Pai eterno, abençoa o ministério da missionária Maria Aparecida, Senhor. Abençoa a vida de Cláudia, a vida de Ítalo, Senhor, a vida de Gildo, a vida de Marli, a vida de Edmilson, Senhor. E a vida dos funcionários do Felicitar Príncipe, daí de Boa Viagem, Recife. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Muito obrigado pela vida eterna, Pai. Muito obrigado pelo perdão. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus derrame da sua graça sobre a vida. Rafael Gama, que Deus abençoe, Rafael Gama. Nós estamos encerrando agora a nossa reflexão, mas vai ficar gravada aí, tá bom? E também eu tenho um canal no YouTube, tá bom? Eu vou postar também no YouTube essa reflexão. Também vai ficar gravada aqui no Facebook. Boa tarde a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus continue abençoando e lhes conceda uma tarde